Olá, amigos. Eu sou o professor Ederaldo. Você está aqui no canal do YouTube CPC na Prática. Nós estamos produzindo aqui um conteúdo muito especial para você de direito processual civil. Então, é claro, eu vou pedir para que você faça a sua inscrição aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos, deixe lá o seu like para que possamos aí fazer com que o nosso trabalho aumente e cresça cada vez mais. A nossa aula de hoje será sobre a reconvenção. Você já ouviu falar em reconvenção? Você já ouviu falar em situações lá no juizado especial civil, onde também se tenta fazer esse contra-ataque? Lá nós chamamos de pedido contraposto já? Com certeza sim. Então nós temos uma ação, no nosso caso, na nossa praia hoje aqui, não é uma ação pelo procedimento comum, onde o réu, o requerido, além de contestar, ele também irá fazer pedidos ao juiz dentro da mesma ação. A forma que nós temos hoje, não é, com a mudança do Código de Processo Civil, é uma criança, tem pouco mais de 5 anos, é de que a reconvenção eu faça dentro da própria contestação. Não há que se falar mais em fazer em separado. Então eu, Ederaldo, advogado do réu, eu contesto, coloco lá as minhas preliminares e dentre elas eu posso abrir um tópico e ali fazer uma reconvenção. E uma pergunta que eu sempre faço em sala de aula: reconvenção tem valor da causa? Tem que ter. Estou fazendo um pedido para o juiz. A reconvenção, caso o meu cliente não tenha gratuidade de justiça, eu tenho que recolher custas? Sim, com certeza, não é? Se o seu cliente não estiver com a gratuidade ao lado dele, você terá que fazer o recolhimento das custas. Então, vem comigo, a reconvenção, ela tem previsão ali no procedimento comum, ok? O pedido contraposto realizado no juizado, lei própria 9.099/95, mas essas duas situações são formas do quê? De se realizar um contra-ataque, ou seja, o réu fazer pedidos dentro da ação da qual ele sofre. A reconvenção, lógico, tem um conceito básico, estou deixando aqui um material para vocês, não é? É um tipo de instituto que possibilita, então, do réu fazer pedidos como ele faria se estivesse ele na autoria da ação. Mas, nesse caso, ele é réu. Então, nós temos aqui algumas peculiaridades para a gente poder entender muito bem para poder reconvir. Eu posso reconvir em qualquer situação? Não, colegas. Se eu estou sofrendo uma ação de cobrança, por exemplo, por conta de algo que eu deixei de entregar, uma obrigação que eu deixei de fazer ou uma coisa que eu deixei de entregar, eu não posso contestar e reconvir porque esse cidadão aí está me devendo uma promissória de um dinheiro que eu emprestei para ele que não tem nada a ver com essa obrigação de entregar ou essa situação de entrega de coisa certa, obrigação de fazer. Então lembre disso, por favor. Para que você possa reconvir dentro da mesma ação, deverá haver o quê? Uma conexão. É isso. Na área de família, eu já vi muito ação de alimentos para exonerar. Olha só, hein? A pessoa ajuizou uma ação de exoneração de alimentos e na contestação a parte fez uma reconvenção, sabe o quê? Pedindo para aumentar, para majorar, fez um pedido de revisional para majorar. É uma situação conexa? Com certeza. Se tem ali um título, né, um documento, um acordo, uma sentença que manda pagar um valor X de pensão, então a situação ali é conexa. Olha só, requisito, conexão com o pedido ou a causa de pedir da demanda principal, ou a conexão em face do vínculo entre os argumentos de defesa e contestação. Então, quando você for reconvir, dentro de um mesmo caso, de uma mesma ação, ok? Você deve entender que o pedido que está sendo feito contra você, por conta de uma situação dentro desse mesmo caso, talvez o autor que está ajuizando uma ação contra você, que é advogado do réu, também deixou de cumprir uma obrigação dentro desse contrato, dessa situação que se discute. Então, nesse caso, você pode, além de contestar, reconvir. Talvez ele reclame que você deixou de entregar um produto para ele, só que na verdade não é, ele deixou de pagar algumas prestações.
Então ele entra com uma ação reclamando a entrega de uma coisa certa e por conta desse contrato, valores que ele deixou de pagar, talvez até de forma reajustada, você pode inserir ali um pedido contra ele. Essa é a reconvenção. É isso, é a conexão entre o pedido, ok, a causa de pedir, a conexão dos argumentos da defesa. Nessa modalidade você pode perfeitamente reconvir. No nosso Código de Processo Civil, está lá no artigo 343, não é? Então fala que na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal. Está muito claro aqui. Ederaldo, o juiz ele já extinguiu a minha reconvenção porque ele não viu situação de conexão nesse caso. Colegas, sentença vai ter que recorrer, ok? Dessa parte, desse caso concreto aqui, você vai ter que interpor recurso. Por isso que eu quero que você analise. Ah, Ederaldo, mas nessa situação que você deu o exemplo, eu não poderia entrar com uma ação própria para cobrar esse valor aqui? Pode, você pode. Agora, geralmente, quando nós pensamos em reconvenção, nós pensamos muito também, talvez, na economia do processo. O mesmo juiz, dentro da mesma ação, vai analisar a ação que está sendo movida contra o teu cliente e vai analisar os pedidos que você faz. Tivemos uma indenizatória no meu escritório, não é? Então a pessoa ajuizou uma ação, ok? De reparação de danos, dano moral, ok? Dano material. Só que dentro desse mesmo contexto, enxergamos aqui, não é? E conseguimos levar algumas provas ao judiciário de que dentro desse mesmo contexto, desse objeto aqui, o nosso cliente tinha um direito também. Então nós contestamos e fizemos também um pedido do quê? De reparação de danos morais e materiais dentro do mesmo contexto, ok? Nesse caso, perfeito. O que não se pode é confundir os institutos e de repente tentar levar um pedido contra o autor, mas efeito vingancinha, porque ele fez, eu vou também cobrar lá o dia que ele veio aqui e chutou minha canela, colegas. Não há conexão, ok? Verifique muito bem se dentro desse caso cabe o instituto da reconvenção. Lembrando que no juizado é pedido contraposto. Aqui para nós, a nossa praia de hoje, reconvenção, porque estamos tratando de um procedimento comum. Nós temos aqui os parágrafos, diz que a proposta reconvenção, o autor vai ser intimado para contestar em 15 dias, ok? Se houver a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito, não obsta ao prosseguimento da reconvenção. Então vamos lá. Ação ajuizada contra o meu cliente, eu contestei e fiz a reconvenção. Essa ação que foi ajuizada aqui, a parte desiste. Pede para não quer mais ou o juiz extingue. A reconvenção que eu fiz também será extinta? Não. Está aqui, ó, muito claro. Vai prosseguir. Não é igual o recurso adesivo lá na fase recursal, que eu deixei de, por exemplo, interpor a minha apelação no prazo, apresentei as contrarrazões e fiz recurso adesivo. Se o primeiro apelante lá desiste, o meu adesivo desaparece. Por quê? Porque eu tive meu prazo, não é a mesma situação. Aqui, no procedimento comum, continua a reconvenção. Fique atento a isso aí, ok? Na sequência, então, eu tenho o parágrafo 3º, 4º e o 5º, ok? A reconvenção pode ser proposta contra o autor e o terceiro. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio também, mas tem uma peculiaridade aqui, que é o parágrafo 6º. Olha só que interessante. Eu confesso a vocês que eu nunca vi. O réu, ele não contesta. Ele apenas propõe uma reconvenção. Ederaldo, é possível? É possível, colegas. O nosso parágrafo 6º aqui, ele diz: o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. O que eu enxergo aqui? Todo mundo sabe que quando o réu não contesta, ele está aceitando o pedido do autor. Ok? Ele é revel, ok? Então aquilo lá não se discute mais. Só que, embora ele não tenha contestado, ele quer reconvir. Perfeitamente possível. Olha aí a novidade.
Confesso, nunca vi, acho estranho. Eu sou processualista, eu quero contestar, quero ir para audiência, quero fazer agravo. Então eu não me vejo numa situação confortável de apenas reconvir e não contestar. Fique atento, mas é possível e o parágrafo 6º nos dá essa possibilidade. Você, advogado do réu, você que recebeu lá a cartinha do fórum, teu cliente te levou, e você está enxergando ali contra esse autor um pedido pela situação conexa do caso, do pedido ou da causa de pedir, você pode promover uma reconvenção dentro da própria contestação. É fato, os dispositivos estão aqui, ok? Utilize a reconvenção de forma correta, de forma adequada. Verifique se realmente existe uma conexão. Agora, nada impede, caso você ache melhor, não sei, né, queira fugir dessa economia processual que a lei garante, de ajuizar uma ação própria. Não há problema algum, mas através da reconvenção você terá ali um prazo menor de análise das duas ações, da que o teu cliente sofre e do pedido que você está fazendo contra ele em sede de reconvenção. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like, faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, CPC na Prática, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Eu sou o professor Ederaldo e nós nos encontramos na próxima aula. Até mais.